Aleluia. Glória a Jesus. Assim mesmo em pé, vamos acolher. Está dentre nós o primeiro preletor desta noite, o reverendo pastor Edson Pascoal. Podemos fazer melhor. Vamos dizer ao pastor Edson que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gritos de louvor. Esses gritos de júbilo é adorando ao Senhor e dizer ao pastor Edson que seja bem-vindo. O pastor Edson é o primeiro preletor que vai fazer hoje a abertura da semana Sozo. Pastor Edson, depois ele vai se apresentar do que cedo. Pastor Edson, ele é brasileiro, mas ele é mais angolano do que brasileiro. E ele conhece Angola melhor do que nós os angolanos. Isso é verdade. Pastor Edson tem servido ao Senhor cá em Angola já faz tempo na igreja Visão Cristã. Pastor, seja bem-vindo e mesmo tempo é para o pastor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês são muito barulhentos, irmão. Aqui é Petro e aqui é Dagosto, né? Vocês são mais quietinhos. Gente, que bênção, né? Em plena segunda-feira vocês estão assim, até sexta-feira então, hein? Se na segunda-feira, que é o dia que a gente está mais xoxinho, mais calmo, vocês já estão assim, então sexta, quinta vai queimar muito, né? Privilégio, irmão, estar com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de São Pedro, capítulo 2. Pedro fica entre Gênesis e Apocalipse. Boa dica, né? Segunda de Pedro, não é segunda Pedro, algumas pessoas falam segunda, é segunda de Pedro. Capítulo 3, versículos 17 e 18. O irmão da sonoplastia aí, Deus está vendo, viu? Se você baixa o som aqui, o Espírito do Senhor está vendo. Me ajuda. Eu não sou igual esses pregadores daqui que falam muito forte e jovem, não. Então diz assim a palavra do Senhor. Antes de ler, diga assim comigo, levante sua Bíblia na altura da sua fé, diga: esta é a minha Bíblia.
Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso o que ela disse que eu posso. Assim, ó, com todo carinho. Minha mente, meu coração estão plenamente preparados para receber o que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. Então vamos lá, 2 de Pedro, capítulo de número 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens, fale, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Esse português assim do século XVI, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga, crescer na graça. Diga, guardai-vos do engano. Aí a última parte do versículo 18. A Ele seja toda a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Fale comigo essas 3 frases desse texto. Guardai-vos do engano, crescei, a Ele a glória. Guardai-vos do engano, crescei, a Ele a glória. Podeis sentar, amados. E baixinho aí, quase nada. Senão eu durmo. Eu sou aqueles pregadores assim, meio lento aí. Cara, irmãos, como é bom estar aqui com vocês. Pastor Panzo, privilégio. Muito bom estar com os irmãos na noite desse dia, abrindo essa semana tão especial, que é marcada pela denominação Adonai, pelos pastores, servos do Senhor, para ser um tempo de estudo, de reflexão. Eu espero que os irmãos tenham trazido as Bíblias. Quem trouxe Bíblia, levanta aí e diga, eu trouxe a minha Bíblia. Quem trouxe o caderno e a caneta, diga, eu trouxe, pastor. Quem trouxe o lenço para chorar, lê. Crente pentecostal traz lenço, né? Mas eu não sei. Essa igreja aqui tem um aspecto diferente. Parece um avião. Não sei. Daqui de cima tá melhor. Estou vendo mesmo. Mas tem uma hora que eu estava sentado ali, eu fiquei procurando os irmãos. Cadê o povo? Essas poltronas aí, acho que são da Boeing. Os irmãos ficam bem escondidinhos, bem confortáveis aí, né? Negócio assim chique, né? Que legal, gente. Olha. Então diz para o irmão que está ao seu lado aí, meu irmão, aperta o cinto. A gente vai voar. A gente vai voar. Aleluia. Amados, eu, como o pastor Panzo falou, sou brasileiro angolano, que quase metade da minha vida já vivo em Angola, mais de 20 anos aqui. Eu e minha esposa chegamos cá e recém-casados. Nós casamos, viemos para Angola como missionários, muito mais jovem, e moramos em algumas cidades, províncias dessa nação. Eu trabalho aqui, atualmente aqui em mais uma província, eu moro cá. Nós tivemos o privilégio no Senhor de conhecer grande parte do país, Angola. Nós temos trabalhos de igrejas implantadas em algumas províncias, mas temos um trabalho muito carinhoso feito com os povos não alcançados, os povos das montanhas, os rimbas, os passães, os mugambos, os mudimbas, os quaiamas, os mucubais, os mucuandos, os mucuins. Vocês não sabem disso não, né? Pois é, nós temos um trabalho feito entre esses povos, estamos apoiando o trabalho
de tradução da Bíblia para o povo Loco-Vale. Estamos há 18 anos traduzindo a Bíblia. 18 anos. Para a língua Loco-Vale, onde ainda não há Bíblia. A língua Loco-Vale é a língua predominantemente dos povos hereros do deserto do Namibe. Os mucubais, precisamente falando. Mas tem os mucubais, os mucuandos, e tem também os ninguedelengos, que é uma população que está na montanha. E alguns desses povos não têm ainda missionários entre eles. É considerado um povo não alcançado porque não há igreja estabelecida entre eles e não há pastores autóctones. Então, em missiologia, a gente diz que um povo só é alcançado quando naquele povo já tem igreja e daquele povo dali já saiu pastores formados para pastorear aquela própria igreja. Aí deixa de ser um povo não alcançado. Pasmem vocês, mas em Angola ainda há muitos povos não alcançados. Então oremos ao Senhor, não é? Oremos para que esses povos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Eu me sinto privilegiado, eu estou vindo de uma rotina de trabalho, saí de casa muito cedo e vim para cá. E quando o pastor me deu o tema, eu fiquei pensando, porque geralmente a gente pega como pregador esse texto e a gente tende a fazer dele um sermão temático. Eu, de vez em quando, eu prego um sermão temático também. Mas os estudiosos da homilética dizem para os pregadores: pregue um sermão temático a cada 10 anos da sua vida. E quando terminar de pregar, vá pedir perdão a Jesus. Então eu gosto muito de pregar sermão expositivo. Um texto, a gente pega um texto e vai desenvolvendo. O risco de sermos menos ortodoxos é menor. Mas esse texto de Pedro é um texto que geralmente a gente faz ele de uma perspectiva temática ou tópica. Crescer na graça, no conhecimento, aí você divide em 2 tópicos. Primeiro, vamos crescer na graça. O que é crescer na graça? Aí vai desenvolvendo uma mensagem. Segundo, crescer no conhecimento. O que é crescer no conhecimento? Assim vamos desenvolvendo. Mas mesmo sendo esse texto um texto tão atrativo para um sermão temático, eu quero ainda pregá-lo numa perspectiva textual ou expositiva. E dizer aos irmãos por que Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Amém? A minha perspectiva é uma proposta de responder a essa pergunta. Por que Pedro nos manda ou nos convida a crescermos na graça e no conhecimento? Por quê? Vou ler novamente o texto para os irmãos, depois vamos explicando. 2 de Pedro 3, 17, 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas. É uma outra versão. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu tenho 3 coisas para falar neste texto, que é uma exposição da palavra. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, porque o pastor colocou no cartaz que tem rema e tem logos. Geralmente, rema, ela vem depois do logos. Amém? Pode acontecer de você ter uma palavra específica, mas Deus geralmente nos dá o logos, e a rema, ela é um complemento de revelação atualizada ou específica para você. Mas a gente começa com logos, não é? No princípio era o logos, verbo, e o logos era Deus, e assim vai. Então vamos começar pensando numa coisa. Nós estamos começando o ano de 2025. Tem muita gente jovem aqui, com exceção do tecladista, já é sexagenário, 50, 60. Mas como temos muita gente jovem nesse lugar, nessa noite, nós jovens vivemos muito na perspectiva de sonhos, de planos. Fazemos muitos planos. Não sei quanto a você, mas eu todo início do ano ali, geralmente eu faço isso no primeiro, no segundo dia do ano, pego um caderno, faço algumas ideias, planos, meus planos para 2025, meus projetos para 2025. Quem tem planos aqui? Diga eu, pastor. Amém.
não há nada de errado em ter projeto, ter planos, é uma coisa boa. Seus projetos, aí você divide ali, né? Projetos espirituais. Quero crescer mais, buscar dons espirituais, vencer um mau hábito que está me atrasando na vida espiritual. Projetos para a vida profissional. Eu quero subir de carreira, quero terminar minha faculdade, quero ter um emprego e tal. Projetos para a vida financeira. Eu quero alcançar X, quero comprar tal coisa. Temos planos, né, em diversas áreas da nossa vida. E não é errado ter planos. A Bíblia também diz em Provérbios que do homem são os planos, a preparação. Embora ela também diga que a resposta venha do Senhor. Plano. Mas eu quero falar para os irmãos nessa noite, especificamente, sobre uma coisa que devemos tê-la, independente de sermos uma pessoa muito jovem, aos 14, 15 anos, ou sermos uma pessoa de 60, 70, 80, uma coisa que nós devemos caminhar com ela permanentemente, ou com ele permanentemente. O que é, pastor? Um plano de crescimento. Diga comigo, plano de crescimento. Mais uma vez, plano de crescimento. E há toda uma relação com o tema e com o texto, porque o texto diz: crescei na graça e no conhecimento. Então nós estamos começando 2025, março ainda é começo, março ainda é início. Então podemos pensar em um plano de crescimento. Mas quando a gente olha e lembra o fato de que no Natal e no Ano Novo, no aniversário de alguém ali semana passada, comemos demais e olhamos para aquelas roupas do guarda-fato, já estão um pouquinho apertadas, a gente pensa: poxa, pastor, não seria melhor pensar em um plano de encolhimento? Eu caprichei no final do ano, aquele bolo de chocolate. Não, vamos pensar mesmo em um plano de crescimento. Quer seja você uma pessoa jovem ou não, ou um pouquinho mais madura, você e eu devemos pensar em um plano de crescimento. Que plano de crescimento é esse? Não é um plano de crescimento financeiro. Eu não trago a vocês hoje um plano de que eu não sou coach. Eu não quero trazer para vocês um plano de crescimento na sua vida física. Também não sou personal trainer. Quero trazer para você a ideia de um plano de crescimento para a sua vida, sei lá, profissional. Eu também não sou um profissional de orientação para carreiras. Mas como pastor, eu quero trazer para vocês uma perspectiva para que você pense sobre o plano de crescimento espiritual. Diga: plano de crescimento espiritual. Nós temos que pensar em crescer espiritualmente. Crescer. E por que Pedro nos convida a crescer? Porque para Pedro o crescimento foi algo muito interessante. Você vê, Pedro era um homem com meia idade, uns 40 anos de idade, quando começou a seguir a Cristo. Mas durante aqueles 3 anos, ele recebeu um deslumbre do céu sobre o que realmente era servir a Deus e a necessidade de crescer. Pedro cresceu. Muitas coisas que Pedro fazia no primeiro ano de discipulado, ele deixou de o fazer no último ano. Ele começou a entender melhor o reino de Deus. E Pedro fala aqui, neste texto, nós entendemos que são das últimas palavras de São Pedro. Não são apenas as últimas palavras da carta de Pedro, mas esta também entendemos que são, ou que faz parte do contexto da compilação do cânon sagrado, onde as últimas palavras públicas de São Pedro são citadas aqui. Essa epístola, ela foi escrita mais ou menos ali 64, 65 depois de Cristo. E Pedro foi assassinado, ou foi martirizado no ano de 68, 4 ou 5 ou 3 anos depois desse acontecimento. Então aqui nós estamos diante de um texto que se refere às últimas palavras de Pedro. E as últimas palavras de um homem devem em muito ser mais ouvidas do que as primeiras. Onde há mais sabedoria? Nas palavras ou no choro de um bebê, ou no conselho de um ancião que está no hospital? É claro que as últimas palavras de alguém devem ser mais ouvidas do que as primeiras. E Pedro, quando fala do crescimento, ele faz alusão também a um texto que ele usa na primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou ler para vós outros. Portanto,
livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Em 1 de Pedro, capítulo 1, ou capítulo 2, 1 e 2, Pedro fala do crescimento que todos nós devemos desejar, da mesma forma que o bebê de uma mãe deseja o leite materno. E ele disse, para que por meio dele, do que? Desse crescimento, possais experimentar plenamente a salvação. Então Pedro está deixando bem claro que você não poderá experimentar a salvação plena se você não crescer. Se você não crescer, você vai experimentar um certo nível de salvação, mas a sua salvação experimentada na plenitude não vai ser possível, porque você não cresceu. Então eu posso dizer, parafraseando Pedro, que a igreja de Cristo em todo lugar do mundo está cheia de gente que está salva, mas ainda não experimentou a plenitude da salvação. Pastor, o que é a plenitude da salvação? A salvação é o fato de que em Cristo Jesus, na cruz, você foi liberto do pecado, da morte eterna, do domínio do inferno sobre a sua vida, e agora você desfruta de uma esperança de vida eterna. Mas o que é salvação completa? Ah, meu irmão, eu precisaria visitar vocês um mês pregando por 2 horas para falar para você do que é salvação completa. Mas eu posso dizer para vocês do que não é salvação completa. Salvação não completa é a pessoa estar com Jesus e ainda continuar escrava do pecado. Salvação não completa é a pessoa ter entregue a sua vida a Jesus e ainda continuar na mentira. Salvação não completa é a pessoa ter entregue o seu caminho ao Senhor e ainda não está confiante nele para todas as áreas da sua vida. Salvação não completa é você não desfrutar da presença do Espírito Santo em sua plenitude, com dons espirituais, porque se você aceitou a Jesus, você não pode se conformar só com o dom da salvação. Há mais de Deus, há o batismo no Espírito Santo, a variação de língua, a revelação, a discernimento, a cura, a poder, a maravilha. Há mais de Deus para você. Então você não poderá desfrutar deste mais de Deus para você se você não tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, aleluia, se você não crescer, você não terá o mais de Deus para você. E aí Pedro fala de que como a criança deseja o leite, e vocês já devem ter ouvido essa palavra, porque eu sei que Adonai é uma igreja muito bíblica. Reverendo Jorge Batista, Reverendo Panzo, são homens que ensinam muito a palavra. Você já ouviu falar que a palavra é leite? Já não ouviu? Já ouviu. Palavra é leite. Mas a ênfase de Pedro aqui não é sobre o leite. Quando Pedro fala do leite, não está dizendo que a coisa mais importante do texto seja o leite. Ele está falando da ansiedade, da fome do bebê. O bebê tem fome. Você já viu como é que é um bebê com fome? Bebê com fome chora, bebê com fome esperneia, bebê com fome até machuca a mãe, não machuca? Bebê com fome pula do berço, bebê com fome entra na geleira. Meu pai, eu não lembro não, mas a minha mãe e meu pai dizem que quando eu estava com uns 2 anos de idade, me procuraram por muito tempo, depois foram me encontrar dentro da geleira. Eu estava comendo abacaxi dentro da geleira. Você imagina o que faz um bebê com fome? Então, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo na igreja, se a palavra diz que você tem que viver como um bebê com fome para crescimento? É hora de espernear, é hora de chorar, é hora de entrar na geleira e dizer: Deus, eu quero crescer. Crescei, aleluia. Então, se nós temos um plano de crescimento, eu quero dividir esse plano de crescimento em 3 etapas
com vós outros nessa noite. Como e por que eu devo crescer? No texto que doravante leste comigo em 2 de Pedro 3, 18, 17, 18, vou ler novamente, vou ler esse texto várias vezes nesta noite. Amados, vocês já sabem destas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Fale assim: firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória para sempre. O meu plano de crescimento para vós nesta noite é um plano dividido em 3 etapas. Primeiro, guardar-se dos erros do falso evangelho. Segundo, buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Terceiro, glorificar a Cristo em todas as coisas. Diga comigo nessa noite: guardar-se dos falsos evangelhos. Pedro está dizendo para crescer por uma razão: cresça para que você seja firme e não caia no engano dos falsos evangelhos. Amados irmãos, se na época de Pedro já existia falso evangelho, falsa igreja, falsos líderes, falsos crentes, hoje mais ainda, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, amados. Um tempo que se é preciso ter dons espirituais, profecia, revelação, milagre, cura divina, mas muito mais do que tudo isso, a igreja e o crente precisa de discernimento, para saber discernir entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro, entre a luz e as trevas, entre quem é de Deus e quem é do diabo, entre quem é anjo e quem é feiticeiro. Estamos em dias difíceis, dias de peneirar, dias de olhar e avaliar e pedir a Deus: Deus, me mostra onde está a verdade. Amados irmãos, há muitos falsos evangelhos. Pedro está dizendo: tenham cuidado para não escorregar, tenha cuidado para não cair. Quando somos pequenos, caímos muito. Não sei quanto a vocês, mas muitos de nós caía muito quando era pequeno. Eu vou dizer uma das razões porque nós caíamos muito: porque o nosso pé era assim. Nós tínhamos o pé achatado. Na medida que você vai crescendo, seu pé vai pegando uma cave, não é? Vai tendo uma cave assim. Mas já viu como é que é o pé de bebê? O pé de bebê é assim, ó, é liso, é igual uma prancha. Por isso que o bebê cai muito. Bebê cai muito. Pedro está dizendo: cresça para você parar de cair. Cresça para parar de cair. Tem crente que cai muito, meus irmãos. Tem crente que cai demais. Aí afora tem até um ditado que não está na Bíblia, que as pessoas falam: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não está na Bíblia não, mas falam isso. Mas tem gente que cai demais, está sempre caindo na mesma coisa, sempre falhando na mesma coisa. O diabo já nem precisa trabalhar mais naquilo ali, porque já está garantido, ele vai cair de novo, e vai cair. Ano passado foi a disciplina, por quê? Porque caiu lá, não sei, tal. Ano retrasado de novo, ano passado, todo ano está caindo. Está na hora de parar de cair. Cresça! Ah, mas pastor, porque irmão, você tem pé de bebê. Está na hora de crescer e parar de cair. E muita gente tem caído por quê? Por que o bebê cai? Primeiro, por causa da formação do pé. E há algo espiritual nisso para você entender. Por causa pela forma como você pisa, pela forma como você entra nas coisas. Por que o bebê cai? Porque o bebê, ele é muito idílico. Nós psicanalistas falamos muito sobre a linguagem idílica. O bebê, ele vive muito com base no desejo, com base muito na atração. O bebê vive essencialmente por aquilo que lhe sacia, por aquilo que supre uma necessidade. Crente que vive assim cai muito. Crente que vive assim cai demais. Veja um bebê como é que é. O bebê leva tudo à boca. Tudo que alguém chega, ele leva à boca. Como é que você é crente Adonai e você fica na internet, lá no Facebook,
ouvindo uns pregadores que tem uma teologia bem diferente da que é pregada na teologia pentecostal. Aí fica engolindo, e ouve um pregador e fica engolindo. Aí vem na reunião de jovem, começa a trazer teologia diferente da teologia pentecostal. Olha, eu ouvi, tem um pastor lá, ele prega muito, aquele ali estudou 20 anos nos Estados Unidos, e ele falou que, por exemplo, que esse negócio de dízimo não é para esse tempo de hoje. Olha, eu vi lá na internet uma pregação, aquele homem é homem de Deus, ele fez uma pregação sobre o livro de Enoque. Pelo amor de Deus, irmão, onde é que está essa história? Como é que você é Adonai e fica caindo no engodo de falsos evangelhos? Eu vim aqui para falar para você nessa noite que está na hora de parar de cair, está na hora de se firmar e viver e receber a revelação e a plenitude da salvação. Aleluia. Tenha cuidado com o engodo dos falsos evangelhos. Há muitos falsos evangelhos, mas em específico eu quero falar um dos falsos evangelhos que mais tem perturbado a igreja cristã nesses últimos tempos. Nos anos 60, 70, surgiu o evangelho da prosperidade, encabeçado por dois sujeitos muito conhecidos nos Estados Unidos, Kenneth Reagan e Oral Roberts. Esses homens eram muito usados por Deus para cura, para pregação, ministrar, e eles eram muito usados por Deus. Mas eles tinham, além do dom de cura e tudo mais, eles tinham uma pegada do evangelho da prosperidade e tal, do capitalismo norte-americano, que em muito aspecto perturbou muito a mente de muita gente. Aí passou, dos anos 90 para cá, os anos 2000 e tal, pregadores, pastores têm combatido muito. Não é que combatido no sentido de que não existe a prosperidade. Existe uma prosperidade bíblica e eu creio também na prosperidade bíblica, mas eu não creio como algumas pessoas apresentam. Aí foi muita coisa esclarecida sobre o real sentido de prosperidade. Aí surgiu um outro evangelho que nós estamos vivendo nesses últimos dias, chamado de o evangelho do coach. Não sei se alguém é coach aqui. Se alguém for, me desculpe. Depois do culto você pode jogar um balde de água fria em mim. Mas olha, coach é uma profissão. Coach é uma profissão como de pedreiro, como de eletricista, como de carpinteiro, como de pintor. E se uma pessoa tem uma vocação para falar para as pessoas, trazer motivação, em psicanálise e em filosofia, eu sou formado, a gente fala que um livro de motivação e um copo d'água são a mesma coisa. Os irmãos gostam de livro de motivação, aqueles livros assim, né, de motivação, né, mais esperto do que o diabo, tal, ficar rico. Um livro de motivação e um copo d'água é a mesma coisa. Vai saciar a sede só daquele momento, mas não vai resolver o problema mesmo. Tá? Mas vamos lá, se você quer ser coach, gosta, se você tem essa pegada, coach é uma profissão. Vai lá, faz o coachismo lá na empresa, ensina sobre motivação, sobre ideia, faz as pessoas ficarem bem animadas, bem cheias de speed, olhando para o espelho quando chegar em casa, falando, eu sou o máximo, eu sou bonita, tal. Faz isso aí, vai lá, tal. Aí isso aí serve por um momento, dá uma guinada assim na pessoa, tal, dá uma ajeitada, igual a mulher depois que sai do salão de beleza, dá uma ajeitada, né? Dá uma arrumada, você se sente mais bonita. Mas agora, aqui para nós, coachismo e evangelho são coisas diferentes. Coach é coach, evangelho é evangelho. Quer ser coach, seja coach lá na sua corte, na sua casa, na sua empresa. Evangelho é evangelho. Igreja não é lugar de autoajuda. Igreja, não, o púlpito da igreja não é lugar para trazer uma mensagem positivista, centrada no ser humano, no eu, na nossa capacidade. O evangelho da cruz que Paulo e Pedro tanto pregaram não é o evangelho que me faz sentir sobre espiritual. É o evangelho, é a mensagem que me humilha. É a mensagem que mostra a minha humanidade. É a mensagem que mostra o quão dependente de Deus eu sou. É o espelho pelo qual eu vejo e desnuda a minha alma, o meu pecado, minha fragilidade e as minhas limitações. Portanto, na igreja não é um lugar onde eu venho para ouvir uma mensagem
mensagem que vai me fazer sentir bem. A igreja é um lugar onde eu venho para ouvir uma mensagem sobre o Deus que se sacrificou por mim, para me libertar da condenação eterna. Então, amados, tenha cuidado com esse evangelho do coach. Tenha cuidado. Esse evangelho do empreendedorismo de palco. Esse evangelho do empreendedorismo de palco, os pastores e o Brasil, meu país, está cheio de gente que já nem quer mais ser chamado de pastor, de reverendo. É coach. Não, eu sou coach. Cara, você fica 4 anos estudando teologia, orando, buscando a Deus, passa por todos os trâmites da igreja. Você era um porteiro, depois virou baterista, depois virou um diácono, depois ancião, evangelista, pastor, tudo uns 10 ou 15 anos, e agora vai lá no Brasil, passa lá 3 semanas, recebe um título que você agora quer ser chamado de coach, mas não de pastor. Sinceramente, 3 semanas te capacitou para ser algo maior do que ser ministro do evangelho? E eu tenho dúvida disso. 3 semanas. Ah não, teve um aí que me chamou: pastor, olha, o coach, ele tem uma ferramenta, uma caixa. Tem uma caixa aqui, eu olhei e não vi nada. Ele começou a dar aula de coach para mim. Aqui tem umas ferramentas, é tudo virtual. Eu fiquei olhando. Não tinha, mas ele estava falando que tinha. E antes dele ir para o Brasil, ele era apóstolo. Quando voltou, já não queria mais ser chamado de apóstolo. E ele começou a explicar, tal, a caixa aqui tem a ferramenta da cura emocional, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim: oh Deus, esse homem tem muita visão, Senhor. Eu não estou vendo nada. Então, cuidado com esse evangelho. Cuidado. Essa teologia da resolução. Tem um texto de Ícaro de Carvalho. Os irmãos podem ir na internet, dê um Google, procure o texto de Ícaro de Carvalho, onde ele fala o seguinte: o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. É a nova religião. Não é mais o pentecostalismo, é o empreendedorismo materialista e secular. Ele substitui os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos, de mulheres bem bonitas, bem vestidas. E o evangelho deles é o seguinte: o sonho grande, a força do hábito. Ele acredita que, de alguma maneira, que tudo aquilo que vai vir a você através de uma coisa chamada lei da atração. É só você ficar pensando e vai vir. Essa teologia não serve para nós. Pedro está dizendo: cresça para você não cair nisso. Cresça para você não se convencer disso. E aí, nós temos igrejas extraordinárias. Temos muitos homens de Deus nesse país aqui. Muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus, igrejas abençoadas, que quando vai fazer uma campanha para comprar um ventilador, tem crente que reclama. Aí vem Pablo Massal do Brasil. Estou falando o nome dele, está na internet. Desculpa, irmão Pabinho, mas... Aí o cara vem do Brasil, dá uma palestra, cobra 500 mil kwanza. E o crente vai lá por uma palestra de 1 hora pagar 500 mil kwanza. Porque em 1 hora esse coach vai dizer para você como é que você tem que conduzir a tua vida. Resumindo, o que é o coach? É alguém que vai dizer para você como você tem que conduzir a sua vida. Quer dizer que o coach está superando, ou está suprindo e está substituindo o Espírito Santo. Porque se você precisa pagar 500 mil kwanza para uma pessoa dizer para você como você tem que conduzir a tua vida, está faltando levantar de madrugada para buscar o Espírito Santo. Está faltando falar com o coach do céu. Fala com o Espírito Santo. Ele vai dizer para você: minha filha, entra assim, depois sai assim, depois bate naquela porta, porque antes de você chegar lá, eu já preparei pessoas para te abençoarem. Não caia nesse evangelho. Fala para o irmão que está perto de você: ei, bebê, cresce. Diga mais uma vez: cresce. E aí, não é muito diferente a teologia do coach da teologia da prosperidade. O Deus deles é o mesmo, Mamon. É Mamon. Porque ninguém é coach para não querer ser rico. Então tenha cuidado. Pedro está dizendo: amados,
Vocês já sabem essas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Percam a sua firmeza. Planeje se proteger do erro espiritual. Planeje se proteger do erro espiritual. Leia livros sobre heresiologia. Leia livro de como responder a uns TJ. TJ é aquele pessoal que diz que é testemunha de... Leia livro sobre o adventismo. Todo respeito a quem segue a fé adventista, mas leia para você ter respostas. Leia livros sobre a fé católica. Que respostas você como pentecostal pode dar a perguntas que um católico fizer a você? Tenha resposta para isso. Estude a sua Bíblia, leia, saiba ter a resposta para a sua fé. Todo respeito, mas tenha muito cuidado. Leia livros e bons livros. Leia bons livros. Tem mais, nem toda livraria e nem todo livro cristão é bom também. Tem muito livro cristão que tem ali uns venenos, tem ali umas ideias à toa, tem umas coisas que sinceramente não dá para ler. Tenha muito cuidado, até com conteúdo de livros cristãos. No Brasil, nós temos nesse momento um recorde de venda. É um livro chamado Café com Deus. Café com Deus, café da manhã, devocional com Deus, café com leite, com chá e sangue, alguma coisa assim. Aí você vai ler, é aquela teologiazinha massageadora, parecida com aquelas caixinhas de promessa que você abre. Tem sempre coisa boa, não tem? Tem sempre coisa boa, que você abre assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, vai faltar não, é? Aí você abre outra de novo, eis que estou contigo. Aí abre de novo, eu irei diante de ti, endireitarei caminhos tortos. Abre, eita, só coisa boa, todo dia. Mas será que devocional com Deus é sempre ouvir coisa boa de Deus? Tenha cuidado com essa teologia humanista, centrada no egoísmo, centrada no suprir da sua necessidade de dar a você aquilo que você tanto deseja. Tenha cuidado. Vá para a escola dominical, crie um grupo de estudo, começa a estudar a palavra. A pregação que o reverendo Panzo pregar no domingo, grava ou vai na internet, junta uns 3, 4 jovens, pega um caderno, vamos estudar aquela pregação, vamos estudá-la à luz da Bíblia. Paulo chegou numa cidade chamada Bereia. Paulo estava pregando e os irmãos estavam com a Bíblia aberta, olhando o que Paulo estava pregando para saber se estava na palavra. Crente pentecostal é crente bereano. É crente que conforme aquilo que está na palavra. Não é conforme o nome do pregador ou o renome dele. É o conforme o que está na palavra. Se não estiver na palavra, não quero saber quantos livros você já escreveu, meu chapa. Se não está na palavra, não quero saber se você tem título de pastor, de bispo, de anjo, de arcanjo. Se não está na palavra, Paulo disse: anátema. Anátema, maldito. Está na hora, e esse é um grande fator que precisa-se muito em Angola. Angola cresceu, o cristianismo em Angola de 10 anos para cá, quantidade. Mas de crentes na igreja que não tem resposta para a sua fé. Se você pergunta o que significa justificação, eleição, regeneração, e pastor, muita teologia. Não, é básico. É básico você ter resposta para essas coisas. Não é teologia demais, não. Então vamos procurar crescer, porque há muitos falsos evangelhos. E os falsos evangelhos têm sido a razão da queda de muita gente. E de muitos problemas nessa nação. A igreja sofre. A igreja sofre perseguição por causa do falso evangelho. Porque você liga a televisão, você liga a rede social, você vê um pastor brincalhão, menino, para não dizer moleque. Não falei isso. Eu não falei. Os irmãos não dizem que eu falei isso. Vai dar uma entrevista num programa do Fly, e em vez de aproveitar aquele momento para falar de coisas de Deus, com seriedade, com orientação, fica ali falando da vida dos outros, revelando, falando de pessoas, de coisas, pelo amor de Deus. E aí qualquer um vê ali, abre uma igreja, e o povo vai para lá porque é mais perto da sua casa, porque ele fala muito alto, grita, promete, revela e tal. Por que isso? Meninos
meninos. A igreja evangélica angolana está cheia de crente menino. Por favor, minha filha, faz um reprise dessa frase que eu vou falar de novo, para que toda a internet ouça. A igreja evangélica angolana está cheia de cristãos meninos da fé, que não crescem nem os primeiros 3 meses de vida espiritual. Não sabem discernir o que é de Deus. E isso é um campo aberto demais para Satanás levantar os seus ungidos. Porque Satanás também tem os ungidos dele. Satanás também tem os ungidos dele. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de ministério, é que Deus chama alguns para o ministério e o diabo também. O diabo também chama alguns para o ministério. E Pedro está dizendo: igreja Adonai, cresça. Cresça. Porque se você crescer, você não vai cair fácil. Você não vai jogar na boca qualquer coisa. Mas tem uma razão também porque a gente traz as coisas para a boca rápido. Às vezes adultos fazem isso. Isso é inconsciente. Você já se viu passando no mato assim, num lugar, e você pegou um pedacinho de mato assim e colocou na boca? Já viu? Quando você vê, você está mastigando um pedaço de mato. Já viu? Que é isso, pastor? Bicha, você está com bicha. Você está com verme. Bicha, parasita. É o teu inconsciente dizendo para você que existe alguma substância ali que vai ajudar. Os cães fazem isso, não fazem? Os cachorros não comem mato para poder combater as bichas. Por que você fica comendo o que não serve? Que já entrou o que não presta, que não deveria estar ali. Por que a gente às vezes se atém a ouvir e a ouvir conteúdos de mensagem que não tem nada a ver com o evangelho? Porque já tem ali um conteúdo que não faz parte do conteúdo de Deus em nós. Eu hoje vim usado e abusado, né? Então, a segunda coisa, eu primeiro falei para vocês, cresçam para que você possa se livrar do engodo do falso evangelho. Segunda coisa, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresça por quê? Crescer como? Crianças geralmente, elas não só caem. Crianças, elas são desatentas. Criança anda muito à toa. Criança não presta muita atenção aos perigos, não é verdade? Sim ou não? Criança é desatenta. Criança traz rápido para a boca as coisas. E criança também tem uma imunidade muito baixa. Criança tem imunidade muito baixa. Qualquer coisinha já fica gripado. Até crescer e ter a imunidade necessária, ela adoece muito. Por que algumas coisas te adoecem? Por que algumas coisas na fé cristã te ferem? Por que algumas coisas são um confronto para você? Por que ser perseguido é motivo para desanimar você e não vir para a igreja? Se você está sendo perseguido, minha filha, meu filho, parabéns, você foi sorteada. Perseguição é marca de um cristão fiel. E quanto mais você se posiciona na luz, mais as trevas vão querer se aproximar. Então, por que isso te incomoda tanto? Porque está faltando imunidade espiritual. Você precisa de imunização espiritual. Você precisa de proteção. Quando a pessoa tem alguns tipos de doença ligados com a medula, a coluna, ela toma alguma medicação e o médico recomenda, durante 6 meses, não saia na rua sem a máscara, aquela máscara do dentista, né? Porque a imunidade dela está baixa. Então tem algum medicamento que você toma que baixa a tua imunidade, ou como que neutraliza o sistema imunológico. Então você tem que ter uma proteção externa. Porque o interno está o quê? Está baixo. Você tem que ter uma proteção externa, porque o interno está o quê? Está baixo. Muitas vezes, o melhor remédio para você crescer é você ter uma proteção externa. E o que é a proteção externa, pastor? É você andar com crente maduro e crente forte na fé. Tá. Pega isso.
Você quer crescer? Não anda com um crente mais imaturo do que você. Crente imaturo puxa você para baixo. Crente imaturo torna-se um instrumento fácil de Satanás para derrubar você naquilo que você já caiu e não quer cair mais. Então isso é proteção externa. Isso é máscara, é proteção, é escudo. Porque você tem alguma coisa em você que está em tratamento. Tem alguma coisa em você que está sendo tratada e trabalhada. Então cresça. Crescer é não ser mais imaturo como criança. Diga, crescer é não ser mais imaturo como criança. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Por que Deus quer que você cresça? Por que Deus quer que você cresça? Você já tem uma resposta. Para que você não caia. Quem é pai e mãe sabe que quando você tem um filho de 11 meses, está aprendendo a andar. As crianças de 11 meses, geralmente tem um nariz aqui arranhado, né? Aqui, não é? Que cai muito de frente. Você não quer que ele não caia, porque não quer que ele se machuque. Mas tem uma outra razão por que Deus quer que você cresça. Qual é? E essa razão exige de vocês pensar bastante. É porque Deus não quer se responsabilizar por aquilo que já deve ser a tua responsabilidade. Deus quer que você cresça porque Ele não quer continuar se responsabilizando por aquilo que já é a tua responsabilidade. Quando eu cresci num ambiente que meu avô era italiano e a minha avó era moçambicana. Minha avó era uma negra moçambicana com um pé bem grande assim. E meu avô era italiano. Meu avô dizia assim: o homem quando faz 18 anos de idade tem que sair de casa. Ele falava assim: homem com 18 anos de idade na casa dos pais é um falhado. Eu e meus primos fazíamos o quê? Carga nos estudos. Carga. Porque a ideia era entrar numa república e ir para a Universidade Federal e ir morar lá na universidade. E aí, se você consegue isso, já sai depois de 4 anos e já vai tocar a tua vida. E eu e meus primos, que tínhamos quase a mesma idade, alguns 4 primos ali, ó, carga nos estudos. Quem vai sair primeiro? Quem vai sair primeiro? Porque meu avô dizia que homem com 18 anos na casa do pai é um falhado. Ele dizia. Mas aquilo entrou na cabeça da gente. E eu, quando tinha 17 anos e 3 meses, entrei numa Universidade Federal. Tinha 17 anos e 3 meses. Fui morar numa república da universidade, com mais 4 rapazes. Aliás, com mais 3 rapazes. Eu e mais 3. E o rapaz que foi morar no quarto comigo, ele era um camarada com quase 2 metros. Dormíamos numa beliche. E eu embaixo. Naquela época eu era assim como eu sou assim hoje. E ele, quando deitava na beliche, eu ficava orando a Deus: Senhor, não deixa esse Golias cair em cima de mim. E ele ficava falando de tanta coisa, ele tinha umas ideias, chegava tarde, fumava maconha, liamba. E meu propósito foi ganhar aquele rapaz para Jesus. Ganhei ele para Jesus. Mas não é essa a história. Vou dizer para você, por que eu estou contando essa história para você? Que se você não cresce, você não sai do seu lugar de dependência. E no teu lugar de dependência não te permite viver experiências diferentes que você só viverá numa outra geografia. Deus quer que você cresça, porque Deus não quer continuar responsável por aquilo que já é responsabilidade tua. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É isso que Deus quer para você. Agora deixa eu dizer para você, Pedro está dizendo: crescei na graça e no conhecimento. O que significa crescer na graça e no conhecimento? Primeiro vamos analisar. Por que Pedro diz crescei na graça e no conhecimento? Porque na minha mente eu interpreto que para Pedro você não cresce. Aliás, para Pedro, conhecimento é resultado de graça. Isso aqui é revelação, tá? Escreva aí. Conhecimento é resultado de graça. Pedro coloca graça na frente, porque crescer em graça e conhecimento, ele está dizendo que
a graça, o conhecimento é o resultado da graça. Que geralmente nós pentecostais falamos assim: como é que você cresce no conhecimento? Lendo a Bíblia. Como é que cresce na graça? Orando e jejuando. Não vai por aí não. Não pense que graça é uma coisa mais espiritual e conhecimento é uma coisa assim mais objetiva. Não, vou explicar para você. Conhecimento é um resultado da graça. Na minha vida como pastor e como professor, eu estou cheio de experiência de gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu tento ler a Bíblia, eu leio, não entendo nada. Tem hora até que eu guardo uns negocinhos assim, depois apaga tudo. Outro dia, pastor, eu fiz um propósito de ler o Salmo 23. O diabo mandou uma mosca, me incomodou, eu parei. Eu fico assim olhando, meu irmão, se você não compreende, se você não mergulha, se você não entende isso aqui que é o livro mais importante da tua vida, a receita para viver. Você lê, estuda e não aprende, está faltando o quê? Graça. Você não vai ter o conhecimento da revelação de Deus se não tiver graça. O conhecimento é resultado da graça. Agora, que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus, ele tem duas facetas. Ele é objetivo e subjetivo. Está comigo? Está comigo? Quer conhecimento objetivo? Pega a Bíblia, começa a ler, faz um propósito, 5 capítulos por dia. 5 capítulos por dia, dá para ler a Bíblia no ano. Meu filho e eu fazemos isso todos os dias, às 6 da manhã. Depois de eu ter acordado já mais 1h30 atrás. Ano passado, terminei de ler a Bíblia 20 vezes. E olha, toda vez que eu leio, parece que é nova, a primeira vez que eu estou lendo. Começa 5 capítulos, vai lendo, compra um dicionário, compra alguns livros, conversa com o pastor, assiste umas pregações, uns ensinos bíblicos, escatológicos, alguma coisa, vai estudando, não entendeu, mas continua estudando, vai e tal. Isso é o quê? Isso é um conhecimento objetivo. Eu saber que o Senhor Jesus esteve aqui na África, num país chamado Egito e tal, isso é conhecimento objetivo. Isso é bom? É muito bom. Agora, conhecê-lo objetivamente não é tudo. Eu tenho que conhecer a Deus objetiva e subjetivamente. E conhecer a Deus subjetivamente é o quê? Conhecer a Deus subjetivamente é um conhecimento mais pessoal, de intimidade, de o quanto que Ele é funcional para mim. Eu não caminho com Ele só porque eu sei que Ele abriu o mar vermelho para Moisés. Eu sei que nos mares vermelhos da minha vida, Ele também pode abrir. Eu tenho experiência com Ele. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu fiz uma faculdade de filosofia e de teologia ao mesmo tempo. Nos anos 90. E eu saí com 20 e poucos anos. Fui morar num estado do Brasil chamado Roraima, divisa com a Venezuela. Eu fui trabalhar com índios. Os índios chamados, numa localidade chamada Uiramutã, com os Yanomamis. E eu passei 1 ano e 7 meses com eles, trabalhando, orando. Tive umas experiências incríveis de Deus na minha vida com aquele povo. Aprendi muito. Aprendi a pescar, caçar, a mergulhar atrás da tartaruga lá no fundo do mar, do rio. Mas um dia eu vinha para casa. Eu vinha com um cacho de banana, porque eu era missionário, então eu pescava, caçava, fazia as coisas para a minha vida. Quando eu dei fé, eu estava dentro de um buraco. E era um buraco que tinha picos, assim. Alguém fez um buraco, colocou umas folhas de bananeira, um pouco de terra. E quando eu me vi, eu estava dentro daquele buraco, um buraco de mais de 4 metros, molhado. E tinha umas varas assim afiadas dentro da lama, apontando para cima. E eu caí, por sorte, não fui espetado por uma daquelas varas. Mas eu caí muito reto assim. Como eu caí muito reto, eu enfiei metade do meu corpo na lama. Eu levei um susto. Eu já estava há 1 ano trabalhando com índios. Eu agradeci a Deus por não ter sido espetado naquelas varas. Respirei fundo, olhei para cima,
falei, vou sair. Vai ser rápido. Irmãos, 6 horas, eu me batia e não conseguia passar de 1 metro. E caía de novo naquela lama. E eu respirava fundo. Uma coisa que parecia tão simples, era 4 metros. O tamanho de um poste quase. Alguém tinha feito uma armadilha para capturar onça pintada, aquelas onças do Brasil. Eu tinha 20 e poucos anos. Tinha um certificado de filósofo, de teólogo. Eu por hora me bati dentro daquele buraco, molhado. Até vi um desespero, a noite chegou. Então eu resolvi orar ao Senhor. Porque eu pensei que era fácil sair. Depois de cansado, e a noite chegou, eu disse, Deus, me tira daqui. E veio um desespero. Naquele dia eu percebi que o certificado da faculdade não servia de nada. E o conhecimento que eu tinha de angelologia também não serviu ali. Então eu orei ao Senhor, por favor, Senhor, me tira daqui. E a noite chegou. Eu vi a lua passar sobre o buraco daquela armadilha. Quando de repente uma pessoa desceu ali onde eu estava. Era um índio, magrinho, alto, mas muito magro. Desceu, me ajudou, me levantou da lama, me fez um calço. E eu consegui subir no buraco. E muito cansado. Mas aí eu lembrei-me de virar para o índio e colocar a mão para ele subir também. Quando eu me virei para dar a mão a ele, não tinha ninguém lá dentro daquele buraco. Estou contando isso para você porque o conhecimento de Deus, objetivo na Bíblia, na palavra, nos estudos, numa pregação de um bom pregador é muito bom. Mas o conhecimento de Deus pessoal, mostrando para você quem Ele é, não tem comparação. Cresça nesse conhecimento. Peça ao Senhor para se revelar para você como Ele é e quem Ele é para você. Na sua dor, no seu medo, na sua necessidade, no buraco onde você se encontra. Onde você está nessa noite? Como você se encontra? Qual é o buraco que te prende? É um vício? É um mau hábito? É um pecado? É uma dor? É um sentimento de abandono? É a culpa? Fale com Jesus. Peça a Ele para que Ele se revele para você nessa sua dor. Ele vai tirar você daí. Ele pode tirar você daí. Ele pode se revelar a você. Ele pode mostrar para você que Ele é Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez, aplauda o nome do Senhor Jesus por isso. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Conheça Jesus. Para você não ser levado por qualquer vento, por qualquer doutrina, por qualquer salvador, qualquer Messias, qualquer ensino. Cresça. Agora, deixa eu dizer uma coisa assim. Pastor, ok. Uma pessoa então tem que crescer para não cair, ok. Tem que crescer para não ficar na dependência daquilo que Deus não quer que você dependa mais, ok. Agora uma coisa interessante. Como eu sei que eu estou crescendo? E aí, há um paradoxo muito grande aqui. Muito grande. E cada vez que eu olho esse cristianismo dos dias de hoje, mas eu percebo que a gente precisa falar de crescimento na igreja. Como eu sei que eu estou crescendo? Como é que você sabe que um pastor está crescendo? Quando você vê que a igreja dele é grande, não é? Não é assim? Olha, e tem uns pastores que gostam de concentrar todo mundo numa igreja só para mostrar que o povo que está com ele é muita gente. Não é verdade?
É muito da matemática, do marketing, da atualidade e tal. Como é que você sabe que esse pastor, com esse homem de Deus, está crescendo? Você já viu essa moda que está tendo agora? Tem pastores que eles, na hora de pregar, eles saem assim, com aquele carrão, uns carros bem grandes assim, uns carros que eu acho que nem o governador tem, né? Mas eles têm uns carros assim, bem grandão assim. Aí tem um tapete, tem gente para levar a Bíblia dele, e quando ele sai do carro assim, tem uma música diferente e tal, e ele sai, e aquela filmagem toda até ele chegar no púlpito, é o ungidão chegou, e o povo fica naquela... Tem gente que põe o pano assim quando ele passa, o homem de Deus, e põe a cabeça e tal, e ele abençoa. E... Meus irmãos, tem visto essas coisas aí, ultimamente? Outro dia tinha um na internet pregando, ele estava com um sapato bonito, e a textura do sapato dele era notas de $100, assim, a cor de nota de $100. Eu falei, puxa vida. Um carrão grande. Muitas vezes, não é que seja errado um pastor ter um carro bom assim, grande e tal. Mas o problema é o marketing, é o chamario, é a importância que se dá a essas coisas sobre outras coisas que são mais importantes da fé. Os irmãos estão entendendo? Não é errado você ter, não está nada de errado, se Deus te der, amém. Eu não sou contra a prosperidade. O problema é fazer disso como se isso fosse um sinal do quanto que Deus está comigo. E quem foi que disse na Bíblia que as coisas materiais, beleza física, comprova o fato de Deus estar com você? Saul era o cara mais bonito de Israel, era o rei e Deus não estava com ele. Então, pastor, como é que eu sei que eu estou crescendo? Pastor, eu tenho que contar testemunhos da igreja, eu estou sendo promovida, tal, estão a me respeitar. Essas pregações de coach mesmo, filha, que alimenta você, vai, você tem que arrebentar, calça aquele sapato verde assim, que deixa você assim com porta-mala grande e desfila na cara do diabo. Esse conteúdo assim, meu Damares, quem te viu na prova e não te ajudou, vai se arrepender quando você estiver bem. Esse conteúdo assim e tal, vai, alimenta isso. E vem dizer para mim que você está crescendo. Tá não, meu. Tá não, tá não. Você não entendeu nada. Não entendeu nada de evangelho. Quem vive essa perspectiva da necessidade de mostrar o seu poder pela beleza, pelo dinheiro, pela força, quem tem essa necessidade de aparecer, está mostrando exatamente o oposto do sinal de crescimento. Sabe, aquele ambiente que eu cresci entre meus primos, meu avô falava, homem com 18 anos tem que sair de casa, né? E eu saí com menos de 18. Você pensa que foi fácil? E você pensa que eu saí só porque Deus mandou eu sair? Eu saí porque eu estava cheio de orgulho, porque eu tinha que mostrar para o meu avô que eu era homem, cara. E eu não ia ficar na casa do meu pai com 18 anos. Aqui em Angola tem uns caras com 40 ainda morando com a mãe, né? 35, pastor. Deveria ser um crime, um homem com 35 anos morando na casa da mãe. Crime. Deveria ser um crime. Mas eu saí por orgulho, para mostrar que eu era o cara. Eu não tinha nem 18 anos de idade ainda. Vocês pensam que foi fácil? Foi não. Não foi. Não foi. Mas consegui vencer a arrebentação, consegui avançar na vida. E nunca mais voltei para a casa dos meus pais para morar com eles. Eu visito lá, mas nunca mais voltei para morar. Mas vê só. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Naquele ambiente que eu cresci, um avô italiano, europeu, uma avó africana e tal, eu cresci num ambiente muito competitivo. Se meu avô falasse que gostava de guitarra, eu já ia partir para aprender a tocar guitarra. Eu, quando tinha até 12 anos, tocava trompete, bateria, guitarra, um monte de coisa. Tocava piano, tocava fogo no diabo, tocava um monte de coisa. A única coisa na qual eu não me sobressaía mesmo para se mostrar que eu era o cara é no futebol. Eu nunca aprendi a jogar futebol. Eu acho meio improducente. 22 homens, uma bola só, se fosse pelo menos umas 4. Mas eu vivi num ambiente muito assim, de competitividade, competindo com meus primos. Competindo comigo mesmo, competindo com as pessoas para mostrar aquela perspectiva americana de que você tem que ser bom em tudo e tal. Tudo isso por quê? Porque eu era uma criança e um adolescente.
Aí eu entrei para a idade adulta, fui para a faculdade. Eu estudava muito, muito. Comecei a usar óculos porque eu começava a estudar de noite, debaixo do lençol, com uma vela, lendo o livro com uma vela. Isso afetou minha vista. Mas não era porque eu só queria aprender, porque eu queria ser o melhor da classe. E por que isso? Porque eu era muito jovem. E grande parte da minha vida eu levei assim a minha vida. Até cheguei a uma fase da minha vida que entendi algo de Deus, uma ação do Espírito Santo. E cheguei na idade que eu cheguei hoje. Sabe qual é a coisa que eu mais aprecio na minha vida hoje? Fugir de holofotes e só agradar a Jesus. Como é o seu nome? Nelson. Você exerce força sobre aquilo que você deixa passar. Quando você fica muito fixado porque você quer, porque tem que ser, aquilo tem força sobre você. Mas quando você deixa passar, você exerce força sobre aquilo. Então, um grande sinal da vida de que você cresceu é quando você entende o significado de humildade. Quando você percebe que já não precisa mais ir a alguns lugares porque você tem que ser notado ou notada. Quando você entra numa fase da sua vida que você rejeita alguns convites porque não conta muito para você. Quando você não está nem aí se a Zezinha comprou o sapato da moda e você vai com aquele sapato na festa do culto também, está nem aí. Quando você não faz questão que te convide ou não para a festa do casamento lá e você está... Quando essas coisas começam a não ter mais sentido para você, aí você olha para dentro de você e você fala, eu realmente estou crescendo. Qual é o sinal de que você cresceu? Quando você entende que você não depende de nada que esteja fora de você para ser você mesmo. Qual é o maior sinal de que eu cresci? Quando eu entendo que não dependo de nada que esteja fora de mim para ser quem eu sou. Por quê? Porque eu reconheço o que eu carrego. E aí você vai comigo lá para as palavras de Paulo, quando disse, olhemos para Cristo Jesus, quem tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e a morte de cruz. Você cresceu quando você não precisa mais mostrar quem você é. Quando você pensar que quem deve brilhar através de você é Cristo, aí você alcançou o auge do crescimento espiritual. E aí olha para mim, igreja, olha para cá, uma palavra de exortação. Por que tanta necessidade de aparecer? Por que o diabo está pegando no teu calcanhar com esse espírito de aparecímetro? Por que você tem que provar para as pessoas o que você é? Por que você tem que comprar e ter coisas que você nem vai usar por muito tempo? Por que o teu carro tem que ser o melhor, a tua casa tem que ser melhor? Por quê? Para quê? Daqui a pouco o Senhor Jesus nos chama e ninguém leva nada. Se tem uma coisa que você tem que perseguir na tua vida, tem que ser agradar a Deus que te chamou. Quando você entender isso, você cresceu. Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, disse Paulo. Aleluia. Amém? E a terceira e última coisa. Glorifique a Cristo em todas as coisas. Vou ler novamente para vocês que Pedro disse, 2 de Pedro 2, 13, 2 de Pedro 3, 17 e 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a vossa firmeza. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele completa, a ele, a Cristo, seja a glória para sempre. Amém. Terceira coisa, no plano de crescimento, nesse seu plano de crescimento, glorifique a Jesus em todas as coisas da sua vida. Sabe qual é a melhor roupa para vir para o culto? Aquela que glorifica a Jesus. Sabe qual é o melhor emprego? Aquele que glorifica a Jesus. Sabe qual é o melhor casamento, o melhor namoro? Aquele que glorifica a Jesus.
Sabe qual é a melhor profissão a escolher? Aquela na qual você vai glorificar a Jesus. Glorifique a Jesus em tudo na sua vida. Sabe por que você não está crescendo? Porque você não está querendo glorificar Jesus. Você está querendo provar para as pessoas coisas, para pessoas que não estão nem aí para você. Você está querendo mostrar e provar para algumas pessoas coisas, e elas pensam pouco em você. Você que fica pensando que ela pensa muito em você no dia. Você que fica, o diabo fica o tempo todo na tua cabeça. Olha ela, olha ela. Você tem que mostrar. Essa pessoa talvez nem pensou em você hoje, e você pensou 9 coisas para impressioná-la. Passou na frente, fez alguma coisa, mandou uma mensagem, fez um cabo de arraio com o cabelo. E você não está crescendo porque você não está pensando em glorificar a Jesus. Larga essa neurose, minha filha. Larga essa necessidade que está te consumindo e fazendo com que você não seja quem Deus quer que você seja. Glorifique a Jesus, inclusive com a sua liberdade de ser você mesma. Eu não vou usar peruca, eu vou ficar careca. Fica, você é bonita mesmo careca. E nem é para rir. E nem é para rir, porque é real mesmo. Eu vou colocar cabelo do Brasil. Põe do Brasil, da China, do anjo, qualquer cabelo, mas que seja por você e para você. Vai glorificar Jesus? Avalia se vai. Vai, então usa, vai. Eu quero comprar um brinco assim, pastor, que vem assim, que vem assim. Vai glorificar Jesus? Você analisou mesmo? Vai, então usa. Mas se não vai glorificar, vai atrair atenção para você. Vamos ver, olha. Tem uma frase em latim que é mais ou menos assim a tradução. O vaso não pode ser mais bonito do que a flor. Se você que é vaso quer brilhar, a flor que é Cristo não vai aparecer. Olha esse vaso aqui, quase não se percebe ele, mas veja as flores. Então está glorificando a Jesus, então você vai crescer. Diga graças a Deus por isso. E pastor, e como é que eu sei que eu vou glorificar a Jesus? Aí eu vou terminar. Você glorifica a Jesus quando mesmo no sacrifício o que conta não é a tua vitória, mas o teu compromisso. Vou repetir porque é para vocês escreverem. Você glorifica a Jesus. Geralmente as coisas que mais glorificam a Jesus são aquelas que exigem de nós mais compromisso do que certeza de vitória. Vou repetir. Geralmente as coisas que glorificam a Jesus são aquelas que exigem de nós mais compromisso e sacrifício do que a certeza de vitória. Ah não, eu sou de Deus, eu tenho que vencer. É só vitória, é só vitória. Não, irmão, só vitória não. Ei, esse aí não é o evangelho da Bíblia não. A vida cristã é uma luta, é um passo para frente, depois um passo para trás, depois você avança um pouquinho, depois você baixa, para beber água, e depois vem alguém te carrega um pouquinho e você vai. Se até Jesus precisou de Sirineu para carregar a cruz, e você aqui quer dizer que só vitória? Não. Só vitória aonde? Aonde que foi isso que é só vitória? Se a vida fosse só vitória, era muito ruim a vida. Se você comer bacalhau todo dia, vai ficar ruim o bacalhau. Picanha todo dia enjoa. Então de vez em quando o marido fica meio endemoniado, aí você ora um pouquinho mais, aí ele depois vira anjo. Depois você também fica meio endemoniado, depois ele ora um pouquinho, você fica anjo. A vida é assim. Aí depois de sair do endemoniamento, o negócio fica mais gostoso. A vida é assim. Quem foi que disse que é só vitória? Não. Isso aí não é... E Paulo disse, eu soube me contentar com todas as coisas, com as perdas, com as dificuldades. É a vida, isso é o evangelho. Então, qual foi a frase que eu disse para vocês? Como eu sei que eu estou glorificando a Jesus? Quando eu vivo na perspectiva de que o meu sacrifício, a dor, sem a garantia de vitória, eu vivo mais pelo meu sacrifício para glorificar Ele, mesmo sem garantia de vitória. E aí eu termino contando para vocês uma história que eu li há muitos anos. A história de John Steve Aquari.
John Steve Aquari, ele foi um corredor da Tanzânia. Participou em 1968 das Olimpíadas do México. E o John Steve Aquari, ele entrou no estádio da maratona, era uma maratona de 42 quilômetros. E ele foi o último corredor a entrar 4 horas depois do último. Porque durante a corrida ele caiu. Ele se ralou todo, quebrou parte da perna, foi para o hospital, ficou sangrando. Quiseram engessar a perna dele, ele falou, não, faça uma coisa breve aí, eu vou voltar para a corrida. Ele voltou para a corrida, sangrando e mancando. Quando ele entrou no estádio, depois de 4 horas do último corredor, todo o estádio levantou para olhar aquele homem que vinha mancando, sangrando. E ele entrou, deu uma volta, depois deu mais uma volta no estádio todo, e todo mundo ficou olhando para ele, até que o jornalista chegou perto dele assim e falou, por que você veio? 4 horas depois, você não sabia que não ia ganhar mais? E aí, na resposta que ele deu para todo o estádio ouvir no telão, ele falou assim, eu não vim porque eu teria garantia de vitória. Aleluia. Cresça na graça e no conhecimento para não se permitir ser envolvido com o que é falso, com o que não é de Deus. E glorifique a Deus em tudo. Glorifique a Deus na sua dor. Como pastor, missionário, eu já preguei para muita gente, mas eu tenho um hábito. Minha esposa acha muito estranho. Eu passo todos os meus natais no hospital. Eu só volto para casa depois de um tempo ali no hospital. Dia 24 eu vou para o hospital à noitinha e fico lá até a hora da ceia e volto. E eu já tive a oportunidade de pregar para muita gente, inclusive no leito do hospital. Já vi muita gente entregar sua vida a Jesus no leito do hospital. Estou contando isso para você, porque muitas das pessoas também por quem eu orei no leito do hospital também já tinham aceitado a Jesus. A vida não é um mar de rosa. A vida não tem a garantia de tanta coisa diferente daquilo que acontece com quem não é de Deus. Porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre todos. E a preocupação de Deus não é que dê tudo certo para você, mas que você cresça, mesmo que tudo não esteja dando certo. Cresça, cresça. Deixe de ser pequeno, deixe de ser menino, cresça em maturidade. Procure entender o que Deus tem para a sua vida. Pare de cair onde você já caiu. Os erros não é para ser repetidos. Não é para ser repetidos. Aprendeu a cair uma vez, ok, uma vez, mas eu estou levantando, estou avançando. Vou cair em outro tipo, esse aqui, mas não. Pare de escorregar. Cresça. Adquira maturidade, força e graça em Deus, em nome de Jesus. Mas não esqueça de exercer humildade. A humildade. O grande não precisa dizer que é grande. Não é verdade? Não precisa mostrar que é tão grande assim. Você é em Deus. E Deus sabe que você é. Mas não precisa estar tentando mostrar nada. Eu vim aqui hoje mais uma palavra de desafio. Diga comigo nessa noite. Eu vou crescer. Porque eu não quero cair mais. Eu vou crescer. Exercendo humildade. Diga, eu vou crescer. Para que Deus seja glorificado em tudo na minha vida. Qual é a porta que está fechada? Glorifique a Deus nessa porta fechada. Pastor, o marido foi embora. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Eu sei que é muito difícil ficar sem esposo, sem esposa. Muito difícil. Pior é ficar sem Jesus. Pior é ficar sem Jesus. Glorifique a Deus. Pastor, eu estou desempregado e parei de continuar minha faculdade porque eu não deu. Glorifique a Deus. Exalte o Senhor. Exalte a Ele. Exalte o Senhor na sua dor, em nome de Jesus. Aí você vai crescer. Essa é o tipo de mensagem que a igreja angolana precisa ouvir. Não é essa mensagem de autoajuda, de coach. É uma mensagem que nos convida a olhar para a cruz. Olhar para o Evangelho.
Mas o Senhor me fala uma coisa nessa noite para eu falar com alguém que está aqui. Preste atenção a essa palavra que Deus vai falar com alguém aqui. Eu tenho um filho de 14 anos. Quando ele tinha 4 anos, ele foi brincar num quintal, lá no sul. E a bola bateu no vidro do vizinho. E aí todos os garotos correram. Ele também correu. E o vizinho foi procurar na vizinhança ali, entre as pessoas do bairro, quem tinha quebrado a vidraça dele. As crianças tinham uma opção: entregar o meu filho e meu filho ser responsabilizado pela vidraça, ou ficar em silêncio e todo mundo assumir a culpa. Mas o vidro do vizinho continuaria quebrado. Então, mas a bola era do meu filho, só ele que tinha a bola. Então eu fui logo direto a ele. Porque as crianças não falaram que foi ele, porque ele era o dono da bola. Se disser que foi ele, não vai deixar a gente jogar mais com ele. Entenderam o dilema? Estão entendendo o dilema? Eu calculei a situação. Ele tinha 4 anos. E aí eu falei, é hora de dar uma lição para ele. E aí eu falei assim para ele: Moege. Sim, porque ele tem um nome africano. Falei: Moege, é o seguinte, se você me falar a verdade, eu vou consertar o vidro do vizinho, peço desculpas, e você continuará brincando na vizinhança com mais cuidado e com as crianças. Mas se você não falar a verdade, ninguém mais aqui vai brincar de bola aqui nessa rua. Porque além da sua, também não vou deixar mais as crianças brincarem aqui. Vou conversar com todo mundo e ninguém vai brincar mais. E aí ele parou, pensou, falou: papai, fui eu. Falei: tudo bem. Fui lá, apaguei o vidro, pedi desculpa e ensinei a ele a jogar de bola. E aí eu voltei e falei para ele uma coisa: se você não reconhece quem você é, eu não posso te garantir. E Deus está falando com alguém nesse lugar. Se você não reconhece quem você é, você não pode contar com a garantia de Deus. Entendeu? Entendeu? Porque aquilo que quebrou, aquilo que está fora do lugar, como resultado da sua falta de experiência, Deus só vai colocar no lugar quando você reconhecer que você ainda não cresceu para aquilo ou naquilo. Você tem que reconhecer a sua imaturidade, a sua infantilidade naquele nível, para Deus garantir a responsabilidade que era sua. Para Deus tomar sobre ele aquilo que era para você fazer. Deus não trabalha naquilo que nós escondemos. Deus não trabalha naquilo que ocultamos. E Deus não faz milagre sobre as bases das feridas que nós não queremos tratar. Tem uma coisa aqui nesse lugar, nesse ambiente, que eu sinto muito forte no meu coração para ministrar. É que existe um sentimento de abandono aprisionando pessoas nesse lugar. Pastor, estou me sentindo abandonada. Você precisa pegar esse sentimento e colocar diante do Senhor. Não é culpar ou transferir, mas colocá-lo diante do Senhor. Enquanto você não fizer isso, você não vai crescer. Cresça colocando diante do Senhor aquilo que te impede de alcançar. Entendeu a metáfora? Muitos de vocês, de nós, quebramos as vidraças. Não temos intenção, mas as coisas acontecem. Porque nos falta experiência com as coisas, não é verdade? Lidamos com coisas que são difíceis e aprendemos da forma mais difícil. Mas Deus não garante aquilo que você não coloca nas mãos dele. Aleluia.
Cresça em nome de Jesus. Cresça em tentações que você está orando, jejuando, buscando, lutando e sempre caindo nelas. Não se vence tentação só jejuando. Confessa, conversa, procura ajuda. Procura ajuda. Falei para vocês que existe a imunidade interna, mas há uma imunidade externa também, uma máscara, um apoio. Aleluia. Converse, leve aos pés do Senhor e peça ajuda de alguém para lidar com isso. Para você não continuar caindo na mesma coisa o tempo todo. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Em nome de Jesus. Crescer significa que você não precisa mais cair ali, falhar ali. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou orando muito, jejuando muito. Então já significa que não deu resultado. Não é esse o caminho, orar e jejuar. Não resolveu? É para trazer a luz que está em trevas. Oh, glória, amém. É para trazer a luz aquilo que está em trevas. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Quero orar com você, por você e por mim. Quero orar para que o Senhor tire de nós todo espírito de meninice, toda infantilidade, toda heresia, todo pensamento contrário, toda futilidade, todo pensamento de conteúdos vazios, que o Senhor venha tirar de nossos corações, nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Que possamos viver uma base sólida do Evangelho da cruz, conteúdo, palavra, vida, fé, confissão, verdade, amor, luz, realidade. E no nome do Senhor Jesus, eu oro neste lugar, nessa noite, pedindo ao Senhor e ao Espírito do Senhor que venha dissipar todo espírito de ilusão, todo espírito de ilusão que gera infantilidade, sai em nome de Jesus. Tem alguma coisa aí que você pode conversar com o Senhor e falar: Senhor, eu tenho sido muito menino, muita menina, eu tenho sido muito infantil, eu tenho me permitido ser levada pelas emoções e falado coisas das quais tenho me arrependido, tenho feito coisas que quando olho pelo retrovisor me arrependo. Senhor, tira isso de mim. Eu quero aprender a me posicionar como servo teu, serva tua. E o Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite. Converse com Ele, diga para Ele. O Espírito do Senhor quer vir sobre nós e quer trazer para a tua mente, para a minha mente, uma renovação de mente, novos padrões de pensamentos, novos paradigmas, e dizer para você que isso que está aí não precisa mais ocupar a tua mente, não precisa mais ocupar o teu coração. Essa emoção não tem razão para poder continuar cuidando e vencendo você e guiando você. Você não é guiada por emoção. Você não pode se permitir fracassar sempre com essa mesma emoção, sempre com esse mesmo sentimento. Coloque-o diante do Senhor nessa noite e diga: Deus, eu quero crescer nisso, eu quero crescer, amadurecer, desabrochar para a vida e viver à luz daquilo que o Senhor realmente quer para mim. Todo espírito de heresia, de porfia, todo espírito de exaltação, de prepotência sobre nossas vidas caiam por terra, e que venha sobre nós a graça restauradora de Deus, a humildade de Cristo Jesus, que não teve usurpação, que não se comparou, mas se humilhou, e que cada um de
libertação, salvação, justificação, regeneração, eleição e paz no Espírito. Serva de Deus, receba paz no teu Espírito nessa noite. Receba paz no teu Espírito sobre aquelas coisas que você não tem resposta. Viva a paz. A paz é um antídoto para a infantilidade. Quem foi que disse que você precisa de todas as respostas? Não precisa. Você não depende de todas as respostas, mas você deve desfrutar da paz que excede todo entendimento. E o Senhor está curando, e o Senhor está operando. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Ora baba surya. Serva de Deus, seja abençoada nesta noite em nome de Jesus. Você que está perguntando a Deus por que isso, por que aquilo, por quê? O Senhor quer trazer paz ao teu coração. O Senhor te diz: levante a sua cabeça, avance, continue trabalhando, continue servindo, continue me adorando. Na hora certa você vai entender, na hora certa você vai ver. Eu não te abandonei, eu não te abandonei. Xarabacanarabaxeira. O Senhor está com você, meu filho. Deus está com você. Aleluia. Você vai crescer como nunca. Você vai crescer. Este é o plano. Qual é o plano, pastor? O plano é crescer em graça, em conhecimento, em humildade. É glorificar Cristo em tudo que eu faço. Este é o plano. Que as tuas bênçãos sejam a base para a glorificação do nome de Cristo. Não para exaltação, não para mostrar você. Que as tuas bênçãos sejam para glorificar a Cristo. Agora, aí é onde você está. A coisa que você mais deseja nesse momento da sua vida. Você vai fazer a oração, vai dizer: Senhor, me dá isso, mas me dê para glorificar o teu nome. E me dê a sabedoria e o discernimento de quando eu receber, eu quero que o teu nome seja glorificado, sem que eu tenha que aparecer. Importa que ele cresça,